Queridas irmãs, muito bom dia. Vamos dar continuidade às nossas aulas, né, da EBD, das lições. Hoje nós estaremos estudando a lição 14, que vai falar da providência de Deus e da promessa que Ele fez a todos nós, né, com a chegada, o envio do Espírito Santo de Deus. Esse é o título da nossa lição. Vamos então orar a Deus nesse momento, pedindo a Ele a sua sabedoria, a sua unção, né? E que eu possa ser um instrumento, né, nas mãos de Deus para trazer esse assunto tão maravilhoso que é esse que iremos estudar hoje. Querido Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, primeiramente para Te agradecermos, Senhor, por esse meio que temos hoje com a tecnologia, né, de levarmos através desses vídeos aulas a todos, né, da igreja, as lições, o aprendizado, a continuação, Senhor, do aprendizado na escola bíblica dominical, Pai. Muito obrigada e quero te pedir, Senhor, que tu sejas assim um instrumento, Pai, para levar aos corações de todas as irmãs, Pai, aquilo que tu queres falar, Pai. É o assunto da nossa lição, Senhor, que é tão importante lembrarmos que nós não estamos sozinhos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos acompanha a cada dia e através, Pai, dele podemos ter a certeza, Pai, que estamos juntos contigo, fazendo a Tua vontade, realizando essa vontade, Senhor, porque Ele mesmo se encarrega, Pai, de agir nesse sentido, de nos lembrar, Pai, de nos ensinar, né? E, enfim, o Espírito Santo é o próprio Deus, és Tu vivendo, Pai, em nós e através de nós. Muito obrigada, meu Pai, por esse domingo que Tu nos concede. Quero Te pedir, Senhor, pela situação dos nossos dias que estamos vivendo, que Tu possas, Senhor, estar agindo, Pai, no nosso meio, que logo essa situação termine, Senhor, e que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. É a oração que eu Te faço, Paizinho, em nome de Jesus Cristo. Usa-me, Pai, como instrumento em Tuas mãos. Ministra essa aula, Pai, através de mim, a oração que eu Te faço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, vamos aos propósitos, né, da nossa lição, que é o que eu costumo, no início de cada aula, trazer para as irmãs saberem aonde nós queremos chegar ao final, né, do estudo da lição. No sentido do saber, no sentido cognitivo, qual seria esse propósito? Seria conscientizar-nos de que o Espírito Santo é guia, consolador e instrutor de todas nós, né? Que somos crentes em Jesus. No sentido do sentir, o que afinal devemos sentir ao final da lição? Devemos desfrutar da plena paz de Deus, mesmo diante das tensas lutas, né? Devemos sentir a paz do Senhor, essa paz que transcende todo o entendimento. E, finalmente, no sentido do agir, né, o que nós devemos fazer ao final da lição? Confiar em Deus, agindo conforme os ensinamentos bíblicos. Muito bem, então eu vou iniciar a lição já com 3 perguntinhas que eu gostaria que as irmãs pensassem junto comigo. A primeira pergunta: como o crente deve agir em meio às aflições por causa do Evangelho? A palavra de Deus em 1 Pedro 5:7 diz: lançai sobre ele todas as vossas aflições, ansiedades, porque Ele, Deus, tem cuidado de
nós. No caso, fala, porque ele tem cuidado de vós. Então, lançai sobre ele todas as vossas aflições e ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Sabemos que Deus cuida de nós, né? Então, em meio, né, às aflições, nós devemos não só colocar no altar de Deus e confiar e esperar, né? Porque certamente ele cuidará da nossa situação. Bom, outra pergunta que eu faço às irmãs, né? Onde podemos encontrar refúgio e orientação para enfrentar, né, as tribulações? O que as irmãs acham? Onde nós podemos encontrar esse refúgio, toda a orientação da qual necessitamos para enfrentar aquela situação, problema, né? Bom, eu pensei, assim, quando eu estava pensando a respeito dessa indagação, no Salmo 46:1, que diz o quê? Deus é o nosso refúgio, né? E socorro bem presente na hora da tribulação, né? Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente na angústia, né? Então, quando nós estivermos, né, diante de situações adversas, nós podemos encontrar refúgio no próprio Deus, que nos garante isso, que Ele, Deus, é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente nessas horas, né? Então, é muito bom e confortante lembrarmos, né, dessas promessas que estão aonde? Na palavra de Deus, né? Bom, outro versículo, né, que podemos assim nos apoiar está em Naum 1:7, que diz o quê? Diz assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Oh, glória a Deus! E conhece os que confiam nele. Senhor reconhecedor, onisciente, conhecedor de todas as coisas. E se nós confiarmos nele, ele amorosamente, né? Ele, por ser bom, né? Ele ser forte, ser todo-poderoso, ele nos ajudará. Outro versículo que eu estive assim lembrando está em Salmos 121, os 2 primeiros versículos. Se as irmãs quiserem acompanhar, fiquem à vontade em abrir a Bíblia de vocês, respeitando então as diversas traduções existentes, né? Então, o que diz? A minha Bíblia está assim: eleva os olhos para os montes, eleva os olhos para o alto. De onde virá o meu socorro? E a resposta imediata o salmista dá, né? O meu socorro vem do Senhor, né? Que fez os céus e a terra. Então não devemos, né, ficar temerosos. É até natural, né? Que quando o problema chega, a aflição, a angústia, a gente a princípio fique abatido, que nós o sentir, né, a tristeza daquele problema, né, a angústia é até a princípio natural, mas aí logo nós lembramos das promessas, né, de Deus na palavra dele e nos fortificamos, nos fortalecemos em sua palavra, em suas promessas, né? Nós vamos estudar os capítulos 15 e 16 de João, que vai tratar da partida de Jesus e da chegada do Espírito Santo de Deus, né? Muito bem. Existe a terceira pergunta que eu não fiz, me perdoem. Antes de nós partirmos para os capítulos 15 e 16, eu gostaria de perguntar: como você compreende, que é muito importante, nós vamos estudar o Espírito Santo, como você compreende o papel do Espírito Santo em nossos dias? Como é que as irmãs compreendem esse papel? Em primeiro lugar, lembrar, né, que o Espírito Santo, né, que é o Espírito Santo de verdade, o mundo não pode receber. Nós temos que lembrar disso, né?
que de fato é um privilégio nosso, daqueles que creem em Deus, né? Eles não recebem, eles não podem ver, afinal eles nem conhecem, mas nós conhecemos. Vamos ver o que diz João 14:17. Podem abrir aí a palavra de vocês, a Bíblia, né, para nós lermos e meditarmos juntas, né? Diz assim, que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não pode ver, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Veja bem, sabemos que o Espírito Santo está em nós e que habita em nós e que nós podemos conhecê-lo. Isso é impressionante, né? Porque isso nos dá aquela paz da qual precisamos, né? E a pergunta foi como nós compreendemos o papel do Espírito Santo em nossos dias, dessa forma que nós podemos receber Deus em nossos corações, porque cremos em Deus, né? Cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Vamos ver o que diz também João 14:16 a esse respeito, né? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem falou isso? Jesus, né? Jesus estava prestes a partir, mas Ele disse aos seus discípulos que não os deixaria órfãos, que rogaria ao Pai dos céus, que estava nos céus e que está, que trouxesse, que desse a eles um outro Consolador, que é o Espírito Santo. Novamente a pergunta que eu fiz: como você compreende o papel do Espírito Santo em nossos dias? Vamos ver o que diz João 16:8. Perdão, João 14:26. Primeiramente, João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, quer dizer, no nome de Jesus, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Veja bem, Ele nos fará lembrar de todas as palavras de Jesus. E finalmente, agora sim, vamos ver João 16:8. O que diz esse versículo? O Espírito Santo convence o mundo, ou seja, convence o homem, convence a nós do pecado, da justiça e do juízo. Vamos repetir? O Espírito Santo convence o homem de quê mesmo? Do pecado. Somos pecadores, né? Natos pecadores. Podemos também nos convencer da justiça. Justiça primeiramente de Deus. Deus é justo e devemos ser igualmente justos. E nos convence do juízo, né? Do juízo que haverá de ainda acontecer, né? E sabemos, né, que estamos com os nossos nomes escritos, graças a Deus por isso, no livro da vida, né? Da vida eterna, e estaremos com Deus para sempre. Mas haverá um juízo, né? Nós até compareceremos, porque todos iremos comparecer diante do altar de Deus, uns para receber a sentença: vinde, benditos do meu Pai, para o lugar que está preparado antes da fundação do mundo. E outros, né, infelizmente, Ele dará a seguinte sentença: apartai-vos de mim, não vos conheço. Quantos, né, estão sentados nos bancos das igrejas, ou que estão até pregando, né, muitas vezes, mas o coração deles está longe, né? A coisa é mais ou menos assim, feita como que mecanicamente, né? Quando nós devemos colocar em tudo que realizarmos o nosso coração em Deus, né? Então vamos fazer um resumo logo, assim, vamos ver assim, o que o Espírito Santo representa para nós, né? Que somos crentes em Deus, crentes em Jesus, cremos na palavra, buscamos realizar a vontade de Deus, né? Vamos lembrar que o Espírito Santo nos consola. Ele não é o nosso consolador? Então ele nos consola, ele nos aconselha, Ele nos guia. Querem ver? Vamos ver o que diz João 16:13. Eu vou ver aqui na minha Bíblia para vocês. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos
Vejam, guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então ele nos guia, né? Ele nos faz lembrar, nós que temos aí uma memória, né? Vamos dizer assim, agora a minha já está começando a falhar um pouco, mas ele me faz lembrar, ele nos ensina, né? Ele também nos exorta, né? Nos encoraja. Olha quanta coisa eu lembrei. Nos convence também do pecado, né? Não só da justiça, não só do juízo, mas nos convence do pecado. Todas as vezes que erramos, né? O Espírito Santo nos incomoda, graças a Deus por isso, nos corrige. Né? Pecamos, erramos, né? Nos damos conta do nosso erro e o Espírito Santo vai e nos ensina amorosamente, porque Deus é amor, né? Então, ele nos corrige, ele intercede por nós junto ao Pai, com gemidos o quê? Inexprimíveis, irmãs. Ele faz isso, ele nos confessa, como eu falei da justiça e do juiz, já falei, nos faz companhia, portanto, nós nunca estamos sós, né? Podemos até morar sozinhos, mas Deus está sempre conosco e nós podemos e devemos conversar com Ele, né? E por que nós podemos? Porque Ele habita conosco para sempre. Esse é o papel do Espírito Santo, né? Em nossos dias, em nossas vidas. E esses capítulos que eu falei, essa lição de hoje, ela está baseada, como eu falei, eu acho, né? Nos capítulos 15 e 16. E esses capítulos vão tratar de quê? Da partida de Jesus e da chegada, né? Consoladora do seu Espírito Santo, né? E vamos dar então início, lembrando, poderia até chamar de tópico 1, né, da providência de Deus. Qual foi a providência de Deus? Bom, antes de nós entrarmos nessa parte, vamos lembrar que Jesus, como mestre que era, ele se utilizava de diversas figuras de linguagem para falar conosco. Vocês devem lembrar disso. Uma delas é a metáfora. O que vem a ser metáfora? As irmãs lembram? Eu vou relembrar. A metáfora é uma figura de linguagem, vamos assim dizer, em que há uma transferência da ideia, do significado daquilo que a gente quer transmitir para outras palavras através da comparação. Entenderam? As irmãs entenderam direitinho o que é uma metáfora? Né? É aquele sentido, aquele significado, aquela ideia transferida para outras palavras através da comparação. E Jesus era mestre em fazer isso também, né? Falava por parábolas, falava sempre de maneiras que os seus discípulos que estavam ao lado dele pudessem entender da melhor maneira possível, da melhor forma possível, né? Então, eu vou ler para as irmãs uma grande metáfora, uns versículos que estão no capítulo 15 de João, de 1 a 8, em que ele falou através da metáfora. Vamos lá, vamos acompanhar? Vocês peguem a Bíblia de vocês aí, João 15, abriram o capítulo 15, os 8 primeiros versículos. Começa assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Deus Pai é o lavrador e Jesus se coloca como a videira verdadeira que dá vida aos ramos, né? A ramagem, enfim. Toda vara em mim, prestem bem atenção aqui, o número 2, o versículo. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. E aquela que ele tirou? O que ele vai fazer com aquela? Vós já estáis limpos, versículo 3. Vós, que somos nós, já estamos limpos pela palavra, ele dizendo, que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, que é Jesus, assim também vós, se não estiverdes em mim.
O versículo 5, eu sou a videira, vós as varas, né? Vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos ver o versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Olha o que ele faz. Como a vara e secará. E para que vai servir? Aquelas varas são jogadas fora e secas, né? Continuando o versículo 6. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Só serve para serem queimadas, né? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Vocês entenderam bem o que diz aqui? É muito bacana, né? Porque se nós estivermos em Deus, tudo que nós pedirmos, certamente Ele fará, porque nós pediremos segundo a vontade de Deus, porque o Espírito Santo nos guiará a não pedirmos nada que não seja importante, né? Que não esteja no cerne da vontade de Deus, né? No centro da vontade dele. O Espírito Santo, acabei de falar, ele nos guia toda a verdade, né? E por isso vem esse lindo versículo, né? Que diz mesmo, ó, no 7, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito, né? Então é segundo o coração de Deus, porque nós estaríamos pedindo, guiados pelo Espírito Santo, irmãs. É muito lindo. Então, o que fala essa metáfora? Vamos relembrar rapidamente aqui. Vai falar da vara que dá fruto quando está ligada à videira, que é Jesus. E Jesus nos exorta a o quê? Permanecermos nele, porque senão não daríamos frutos, né? Então Deus é o lavrador, ele é o dono da vinha, né? Que planta, ele cuida para que os ramos deem frutos. Então é Deus Pai. Jesus, Deus Filho, ele é a videira, meio com o qual Deus cultiva os frutos. E os homens, nós somos os ramos, nós somos a vara, né? Aqui o sentido é de um broto ligado à videira, né? Mas ele fala de frutos, não fala? Níveis de frutificação, uns que dão poucos, outros que não dão nada, outros que dão muitos, né? Os que não produzem nenhum fruto, o que ele faz, né? Toda vara em mim que não dá fruto, tira e a lança ao fogo, né? Porque é para isso que servem, né? E os que produzem algum fruto, né? Tá nos versículos, se não me engano, iniciais 2 e 3 da nossa lição. O que Jesus fala? Como Jesus limpa a vara em nós, né? Como ele nos limpa? Limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto, né? E os que produzem muito fruto. Versículo 5 diz isso. Eu sou o quê? Que ele disse? A videira, vós as varas, vós os ramos, né? Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, né? Então é isso, ele ainda tira, ele ainda limpa. É como a gente pega com a plantinha, né? Que aquela planta tá ali dando aquela... Ou pode ser até uma flor florindo, né? E o que a gente faz? A gente poda a planta, né? A gente tira aquelas folhinhas já secaram para que possa florir mais ainda ou que possa vir dar mais frutos. Assim Deus faz conosco, né? O importante é lembrarmos que nós temos que estar ligados à videira que é Jesus, né? Gente, nós estamos falando em frutificar, em dar frutos. Qual é essa importância para Deus? Qual é a importância? Poderíamos perguntar isso, de se produzir frutos. Pensa um pouquinho, qual é a importância? Eu vejo que
mostra, no caso, vai nos mostrar o grau de relacionamento que nós estamos tendo com Jesus, né? E lembrando que ele nos escolheu. Eu os escolhi, ele não falou isso? Eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneçam. Foi o que disse João 15:16. Se vocês pegarem aí, diz isso. Não me escolhestes vós a mim. A palavra de Deus diz isso, ó. Mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades, olha, veja, e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Ó, mais uma vez, né? Então, foi ele que nos escolheu. Não é isso? Aí eu fico... eu já falei para vocês, né, sobre o que o Espírito Santo faz em nossas vidas, nos lembra, nos guia, nos aconselha, mas ele está falando de fruto. O fruto que produzimos para Deus, ele não se limita à atividade de ganhar almas, diz o autor da lição. Nesse capítulo aqui, nós vamos ver que é muito mais abrangente. Aí eu me lembro de Gálatas 5:22. O que diz? A irmã Clarice saberia que corra esses versículos todos, né? A gente se esforça para mais ou menos ir tateando e falando, né? Mas o fruto do Espírito é... Engraçado que agora ele já fala no singular, repararam isso? Mas o fruto do Espírito é... O que ele fala? Fala que é amor. O primeiro fruto é amor. Nós recebemos amor de Deus Pai e por isso somos capazes de amarmos o nosso semelhante, até o inimigo. Nós não podemos amar aquilo que ele faz, mas podemos amar a pessoa, né? Como uma criatura de Deus que está precisando, né, receber todo entendimento de Deus, né? Então é isso. O primeiro fruto que ele lembra é o amor, né? Depois ele fala em gozo, que é alegria, né? O que mais que ele fala? Ele fala em paz. Fala em paz, em longanimidade. Toda vez que eu falo de paz, eu me lembro mesmo de longanimidade. Nós temos que ser longânimos, pacientes. Fala de benignidade, não fala? Fala de benignidade. Nós temos que ser pessoas benignas, boas, né? Daí está atrelada a bondade também, né? Fé. A fé está incluída como fruto, né? A fé vem pelo ouvir, pelo falar, né? Pelo ler a palavra de Deus. E a fé, ela pode ser aumentada, ela não é absoluta, ela pode ser acrescentada por Deus, né? Progressivamente, à medida que vamos lendo, vamos meditando, ouvindo, falando, não é isso? A palavra de Deus. Então, a fé, a mansidão, nós devemos ser o quê? Mansos de espírito. Isso tem a ver também com temperança, mansidão, domínio próprio, né? Nós devemos ser assim. É difícil muitas vezes, porque nós temos temperamentos, né? Por isso que ele fala em temperança, nós temos temperamentos, né? Nós temos também, vamos dizer, somos dotados, né? Como é que eu posso dizer? Por emoções, né? O homem também tem as suas emoções, e às vezes você não está num dia muito bom, e aí o Espírito Santo intercede por nós quando nós extrapolamos, né? E quem não extrapola, né, minhas irmãs? Quem não fala aquilo que às vezes não deve falar, né? E cada dia o importante é isso, nós devemos lembrar que nós devemos ficar mais e mais a cada dia parecidos com isso aí, com Jesus, né? É isso que se diz do crescimento, né? O homem vai crescendo gradualmente até chegar à estatura completa de Cristo. Eu acho que quando mais ou menos está próximo, ele nos chama. Eu fico com essa impressão, né? Mas é um processo, né? Até o fruto é um processo. A fé vai aumentando, né? A nossa capacidade, né? De dominarmos o nosso temperamento, né?
É isso, e o Espírito Santo é fundamental, ele partiu, mas não nos deixou sozinhos, né? Isso que é importante lembrarmos, né? Ai, irmãs, irmãs, é tão bom, né? Então, esse Gálatas 5:22 vai sempre nos nortear a sermos sempre, a buscarmos sermos, a procurarmos sermos pessoas melhores. Então, vamos dar continuidade. Vamos pegar a Bíblia novamente e vamos ver o que diz o versículo 9, o versículos 9 e 10, né, do capítulo 15 de João. Diz assim, ó, 9 e 10, hein? Como o Pai me amou, quem está falando? Jesus. Também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Olha ele falando do amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Olha que coisa linda, né? Jesus permanece no amor porque guarda os mandamentos do Pai dele. E nós permaneceremos no amor de Jesus se guardarmos os mandamentos de Jesus. Guardando no sentido de buscarmos o quê? Aplicar em nossas vidas, né? É isso mesmo. E com isso vamos o quê? Galgando, né, o nosso crescimento espiritual, né? Então, esse é o caminho certo para frutificarmos, né? É o caminho certo. E com isso estaremos obedecendo também as ordens de Jesus, né? Bom, isso deve ser feito como um peso ou com alegria? Certamente com alegria, né? A alegria vem a ser o gozo, a alegria é um dos frutos, né? Que eles chamam um fruto só, né? Uma da parte do fruto, né? Uma das partes do fruto, não é? Então nós devemos fazer tudo isso com muita alegria no coração, né? E é isso que nós devemos buscar, né? João 15:12, o que diz? Diz assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, né? Assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. O amor nos norteia, né? Nós devemos fazer tudo por amor, como se estivéssemos fazendo, com excelência, como se estivéssemos fazendo para Jesus, né? Se nós colocarmos isso em nossa mente, nós vamos amar mais, nos dedicarmos mais à obra do Senhor. E não vamos esquecer que nós estamos neste mundo para levar as boas novas de Cristo aos corações endurecidos que ainda não conhecem a Jesus, né? Muito bem. Vamos ver o relacionamento agora que nós temos no mundo, né? Com o mundo, melhor falando, né? Nós sabemos que Jesus enfrentou o ódio, enfrentou a perseguição, enfrentou o que mais? Enfrentou também a indolência, né? Das pessoas que estavam ali ouvindo, vendo os feitos de Jesus, os milagres, né? Olha, o ódio foi pesado demais, porque o mundo como um todo, ele se opôs aos ensinamentos, aos feitos de Jesus, né? O mundo é um sistema que se opôs na época, no primeiro século, século I, né? Nos tempos de Jesus, e quando eles estavam ali, aqueles fariseus, né, judeus ferrenhos ali, que eram muito ligados à lei, né? Eles, eu já até expliquei isso na lição passada, né? Eles se opuseram a tudo que Jesus falava e fazia, né? E nós sabemos que Jesus nos alertou que nós, como estamos inseridos neste mundo e seguimos a Ele, né, aos ensinamentos dele, que nós também seríamos até odiados por alguns no mundo, principalmente aqueles que não têm Cristo, principalmente não, por aqueles, né, que não conhecem a Jesus, né? E ele disse isso aos discípulos, né? Olha, vocês são estrangeiros, peregrinos nesta terra, né? Então, ele disse que assim como ele foi perseguido, que nós também seríamos perseguidos, né? Mas ele lembrou em Filipenses 3:20, né? O quê?
Podem abrir, Filipenses 3:20, né? Que a nossa cidade, né? Disse, olha, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós não esperamos que Ele volte, a segunda vinda dEle agora? Nós agora estamos no tempo da graça, né? Onde todos podem ser salvos mediante a fé, né? Claro que as obras seguem, mas é mediante a fé. Nós crermos, identificarmos que Jesus é o Filho de Deus. Muito bem. Agora, ele nos lembra isso, que nós devemos esperarmos o nosso Salvador, né? E é isso. O mundo não é onde nós devemos colocar a nossa esperança, né? Perseguição, Jesus sofreu muito. E ele passou isso para os discípulos também, que o verdadeiro cristianismo traz consigo a cruz. O que diz 2 Timóteo 3,12? Querem abrir? Podem abrir, eu espero. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus, que ele fala? Padecerão perseguições. Né? Indolência. O que vem a ser indolência? Vocês sabem? É indiferença, é preguiça, desânimo, negligência, insensibilidade, apatia, né? Isso significa indolência. E o mundo foi indolente, o mundo foi indiferente, foi apático, foi negligente, né? Foi preguiçoso, foi tudo, né? Quando se Jesus não tivesse até vindo ao mundo, os homens eles não seriam culpados de rejeitá-lo, mas Jesus veio. Jesus veio como Messias prometido lá desde o Antigo Testamento. E os judeus, na época, não aceitaram. Porque eles esperavam o rei deles vindo cheio de pompas, de glória. Nasceu um rei humilde, né? Uma manjedoura, com os animais simples. Só que esse rei fazia milagres, falava com uma sabedoria que deixava qualquer um impressionado na época. Mas mesmo assim, eles preferiram, e muitos creram, hein? Reconheceram que ele era de fato o Messias, mas eles preferiram negar esse fato aos homens, aos olhos dos homens, a aceitá-lo como o Messias dele, o Senhor, o Salvador, né? E com isso eles se tornaram o quê? Insensíveis, né? Eles preferiram continuar com a glória que eles tinham, porque muitos perderiam a sua glória, naturalmente, né? Ao revelá-lo, ao passarem para o outro lado. Então, nós não podemos esperar outra coisa do mundo, né? Esse mundo é insensível, mas graças a Deus que nós temos quem? O Espírito Santo de Deus, né? É Ele que vai convencer o homem, o mundo, do seu pecado, né? Então, vamos partir agora, já que falamos do Espírito Santo de Deus, para a promessa que Jesus fez, né? Que enviaria o Consolador. Essa foi a grande promessa, né? Nós não estamos sozinhos, meus irmãos. Graças a Deus por isso. Nós temos o Espírito Santo em comum em nossos corações. Glória a Deus. Por isso que mesmo que separados, cada um na sua casa, sua residência, né? Nós estamos juntos, porque o Espírito Santo é comum a todas nós. Nós falamos a mesma língua.